Não tem avaliação educacional em sala de aula. Ele vai avaliar esses alunos reprovando. Não é? Então, essa é uma questão que é um chamamento a esses cursos. Né? Isso está mostrado até em tabelas quantitativas, né? De levantamento de horário, de dedicação a essas coisas. E a gente vê. Nós temos, então, uma fragmentação intracurso. A formação teórica de um lado e a formação em educação verniz de outro. Né? Nós temos fragmentação intercursos. Nós não temos uma instituição que forme professor, um instituído. Né? Cada curso, cada um para si, Deus para todos. Né? Os de física na física, matemática na matemática, biologia na biologia. Quando você pergunta para esse professor de biologia o que você é, ele fala biólogo. É um curso sem identidade. Alfabetizadores não falam, eu sou alfabetizador, eu sou pedagogo. Tem vergonha de falar que é professor de educação infantil 1. Um curso sem identidade, não tem um locus, não tem integração. Né? Essa falta de integração curricular e falta de identidade dos cursos é um chamamento que vem sendo feito, inclusive o Conselho Nacional foi muito sensível a isso e estabeleceu, ainda no final do governo Dilma, em 2015, uma resolução no Conselho Nacional, onde o artigo 11 diz: o curso de licenciatura tem que ter identidade institucional. Ou seja, a formação de professores terá que ter um projeto integrado. Ninguém pensa em projeto integrado. Afinal, você está formando professores. Você pode fazer um eixo integrativo, que é o conhecimento da escola das práticas profissionais de professor, que são teorizadas, há muita pesquisa sobre isso, didática, metodologia, prática de ensino, isso não parou. O pensamento em didática não parou no tempo, né? Evoluiu muito, mas nós desconhecemos. E articulado com isso, os conhecimentos necessários para ser um professor disso, daquilo. Há uma experiência no país desse tipo, que é a Universidade de Taubaté. Não existe outra. Cada um do seu lado. Por isso também que o professor não tem identidade quando você discute a sua valorização. Né? Os professores de Fundo 2 e ensino médio se acham mais do que o professor de educação infantil e de Fundo 1. Porque eles não têm essa convivência formativa. Né? Nós temos faculdade de medicina, faculdade de engenharia, e não temos centros de formação de professores. Instituto Superior de Formação de Professores, como tem na França, como tem na Finlândia, como tem na Inglaterra, o Teachers College, como tem nos Estados Unidos, o Teacher College, como tem no Canadá. Não temos. Né? Nós não temos projeto de formação de professores. Então, isso aparece muito quando a gente conversa com os coordenadores de curso. E os estágios? Eu não vou falar sobre os estágios. Porque realmente, se é um curso que não cuida dos seus estágios, não encontramos muitas vezes projetos de estágio. Quando encontra, é uma coisa desconectada. Você vai perguntar como é que é feito, não é feito. Eu não vou falar sobre como ele é feito em geral. É muito triste para nós. Né? Nós encontramos alguma instituição que tem projeto, sim, e que faz o estágio desde o primeiro ano. Né? Mas o estágio distribuído, eles têm uma maneira de acompanhar. E fazem convênios com as diretorias de ensino do Estado, com as secretarias municipais de ensino, e fazem um projeto de trabalho integrado. Dou como exemplo a diretoria de ensino de São Carlos, onde a dirigente teve a iniciativa de chamar as universidades e falar: vamos organizar essa questão do estágio com todas as instituições que estão aqui. USP, Unesp, UFSCar e algumas particulares. O estágio lá tem sentido, porque ele é preparado um ano antes, sempre, as etapas um ano antes. O professor sabe que vai receber, quem ele vai receber, quando ele vai receber. E o professor orientador vai na escola, sim, conversar com os diferentes professores que vão receber os seus alunos. Sai do seu comodismo institucional. Mas eu conheço só essa experiência que é diferente.
Então, nós temos problemas, né? E quando nós olhamos as instituições privadas, o tipo de formação que elas têm é muito genérico, né? Tanto nos conteúdos, quer dizer, não sai nem bem preparado nos conteúdos e mal preparado nas questões de metodologias e práticas de ensino e com redução de horas de formação. Então, é dramático a redução de horas de formação que nós temos nas instituições privadas, no seu conjunto. Nós percebemos que esses cursos, que podem ter as licenciaturas em geral 2.800 horas, a pedagogia 3.200, mas eles não recebem 1.500 e tanto de formação mesmo. Não mais atividades programadas, atividades culturais, enfim, um monte de coisa que é posto ali, que é bom, o professor precisa ter cultura, mas que não é feito como um trabalho integrado, projetado, discutido. É ebulição de horas. Desculpe o meu português. A expansão da EAD, desenfreada e geométrica. Ela está sendo feita de uma maneira descontrolada. Não há como acompanhar nesse país realmente os cursos de EAD. Eles, em sua grande maioria, há 3 exceções que eu posso citar, que tem projeto bom, controle bom, avaliação de fato, né? Mas os demais, tem uma que tem 100.000 alunos e tudo espalhado, só que eles não se formam. Quer dizer, os que se formam são poucos. Então, na EAD, a evasão é de cerca de 70%. Então, a grande matrícula no início, depois eles vão deixando. Porque estudar sozinho também não é simples, né? E nós temos aí um problema com a EAD, porque a avaliação dela é muito fragilizada, né? Nós, analisando alguns programas, vimos a pobreza dos materiais, a reprodução do curso presencial tal qual, quando a EAD exige um tipo de programação totalmente diferente, materiais diferenciados, uso de multimídias, é outra coisa a EAD. Ela é cara. A nossa, nós barateamos assim por baixo, né? Quase que o Instituto Universal Brasileiro, que para quem conheceu, e nós estamos formando professores, sobretudo pedagogia. Há 2 anos atrás, dados que a gente dispõe, cerca de 82% dos formados de pedagogia vêm de EAD de instituições privadas. Esse pessoal tem que ir cuidar da alfabetização das crianças. Vai ter que cuidar de bebês, criar condições de ambientes de aprendizagens para bebês, né? Pré-escola. Que condições têm essas pessoas que estão recebendo isso? Porque nós sabemos que nas redes públicas a maioria do professorado vem das instituições privadas. Essa é a nossa situação. E eu gostaria de falar o seguinte: nós temos que olhar o outro lado. O que está acontecendo com a aprendizagem das crianças? Né? Vocês sabem que eu trabalho com grandes bases de dados, então eu não sou que nem São Tomé, eu preciso ver o dado. E nós temos uma coisa que precisamos tomar consciência. As 2 últimas avaliações nacionais de alfabetização mostram um quadro terrificante, né? Nas duas, 15 e 17, 1915 e 1917. 2013. Agora resolveram não fazer, porque 45% das crianças do 3º ano do ensino fundamental 1 não é capaz de escrever uma frase completa. 45%. Fora outras coisas. Uma análise que o César Calegari fez, muito interessante, né, uma perspectiva sociológica, ele diz: essas crianças já estão condenadas à exclusão. Com 8 anos de idade, elas já estão condenadas à exclusão. É muito sério isso, gente. E aí fica a pergunta: o que estão fazendo os cursos de pedagogia? E se nós formos ver a trajetória do ensino fundamental, 21% não termina o ensino fundamental. Dados de 17.
Obrigada. E dos que vão para o ensino médio, que não são todos, dos que terminam, tá certo? 52% não terminam o ensino médio. Alguma coisa está acontecendo aí nesse meio. Nós temos vários fatores que podem estar interferindo, mas vamos parar de jogar culpa no aluno e na família. Vamos olhar para nós. Qual é o nosso papel? No acolhimento, na formação e na inclusão dessas pessoas. Mas para isso, o professor não pode ir desarmado. As universidades têm um problema ético, um chamamento ético aí, porque são elas que estão formando esses professores. E não dando para eles aquele estofo necessário, inicial, porque ninguém forma completamente, não dá tempo, mas você tem que dar um estofo inicial para ele adentrar numa sala de aula e saber escolher metodologias, formas de trabalho, formas de comunicação, fazer planejamento de aula, planejar o seu semestre, né? Analisar o currículo, entender o currículo. Todos os estados têm currículo desde sempre, tá certo? Não é de hoje que todo estado tem. Todo mundo fala na BNCC como se fosse novidade, não é, era técnico, inclusive. Tem currículo, não é? Então você pode analisar, bom, mas isso não acho bom para o meu aluno, vou seguir de sequência. Que autonomia, que autonomia vem da profissionalidade desse professor. Ele tem o domínio do conhecimento dele, de conteúdo e pedagógico suficiente para fazer escolhas e fazer o seu planejamento. Nós não caminhamos nessa direção. Então ficam as perguntas. Eu vou terminar com as perguntas, pode ser? Pergunta que estão sendo colocadas nas instituições formadoras e professores. Formam professores com condições de responder aos desafios da escola hoje, com as demandas que caracterizam nossa sociedade? Gente, nós estamos numa sociedade de transição. Nós temos que olhar o que está acontecendo no mundo cotidiano. Né? Mudou muito, mudaram as relações de trabalho, mudaram as exigências para os cidadãos se engajarem em alguma coisa, né, útil para a sociedade. Elas são cada vez maiores e diferenciadas. Né? Nós estamos entrando num outro mundo. Né? Sua formação científico-cultural é adequada ao momento histórico que atravessamos? E para escolher metodologias de trabalho, para compreender o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, para adequar seus planos de ensino a esse desenvolvimento. Eles são preparados para interpretar o currículo da educação básica, para planejar e dar aulas, para ensinar, para educar? De todas as pesquisas que nós temos realizado e de outras que outros têm realizado, e nós estamos analisando também, fazendo uma espécie de estado da arte, que deve estar pronto ano que vem, a gente verifica que não. Né? E eu quero ler uma frase do Antônio Novo. Ele fez um estudo em 1999 para o governo português para discutir o que se estava fazendo como formação de professores em Portugal. Ele diz o seguinte: nos dias de hoje, há uma retórica cada vez mais abundante sobre o papel fundamental que os professores serão chamados a desempenhar na construção da sociedade do futuro. Entre aspas. O excesso dos discursos esconde a pobreza das práticas políticas. Formar professor é prática política, gente. Prática é ato cultural, tanto nas nossas ações na universidade, como nas nossas ações em cada sala de aula. É ato cultural, não é tecnicismo. São ações efetivas de relações pedagógicas. O excesso dos discursos esconde a pobreza das práticas políticas na formação do professor. Neste fim de século, não se vêem surgindo propostas coerentes sobre a profissão docente. Bem pelo contrário, as ambiguidades são permanentes. A inflação retórica tem um efeito desresponsabilizador. O verbo substitui a ação e conforta-nos no sentimento de que estamos a tentar fazer alguma coisa. Acho que precisamos pensar um pouquinho no que realmente nós estamos fazendo antes de fazer discurso no lugar das classes populares. Muito obrigada. Muito
obrigado, professora Bernadette. Passamos a palavra agora, então, à professora Madalena Peixoto, diretora da Faculdade de Educação. Bom dia a todos e todas. Eu quero aqui expressar minha alegria de estar fazendo parte dessa mesa de abertura, que eu agradeço o convite, e dizer que é um dia que eu imagino que será o primeiro de um grande diálogo. Quero parabenizar a Pró-Reitoria de Graduação por essa iniciativa. Falta na universidade um momento de produção conjunta. Eu acho que está se iniciando essa possibilidade. Eu quero dizer que na hora que eu fui convidada, me disseram, olha, você vai para a mesa de abertura com 15 minutos. Eu falei, bem, em 15 minutos o que é que eu posso falar? Eu vou tentar falar realmente, você me deu. Eu vou tentar realmente falar em 15 minutos, um pouquinho mais talvez, mas eu decidi falar sobre a crise da licenciatura. E aí eu quero deixar claro que quando eu falo em crise, eu vou falar em crise, eu estou querendo dizer de alteração e desequilíbrio. Eu não quero falar em crise para desanimar ninguém, ao contrário. Eu quero falar de crise exatamente porque eu quero evidenciar os problemas para que a gente se prepare para resolver. Então, é nesse sentido, não é no sentido de desanimar ninguém, porque os elementos que eu vou colocar aqui são elementos que são estruturais e alguns são conjunturais, dos desafios da formação dos professores. Por isso eu escolhi crise das licenciaturas como tema. O primeiro elemento da crise que os autores que debatem a crise da licenciatura levantam é uma questão estrutural das modificações da sociedade nos dias de hoje. E eles dizem o seguinte: as licenciaturas estão em crise porque existe uma crise do sistema moderno de educação. Essa crise do sistema moderno traz elementos novos para a educação, né? Ou seja, a sociedade se desenvolveu e trouxe elementos novos. Que sociedade é essa? Uma sociedade do consumo, da exacerbação da individualidade, do individualismo, das novas construções de relações sociais, dos valores novos e da ética, e do fim da autonomia econômica e política das nações, cada vez maior o fim dessa autonomia, que está em xeque o princípio da escola como o local onde se ensina, se instrui e se educa. Essa é uma questão que está posta no debate teórico sobre educação, num panorama bem mais amplo, bem mais geral. Então se diz o seguinte: olha, aquela ideia daquela escola moderna que vinha na disputa com o obscurantismo, para esse o papel dela na modernidade, está em questão. Qual é o papel da escola hoje mesmo? Não é? Nós não estamos mais, apesar do obscurantismo, nós não estamos mais naquele período de obscurantismo. Eles estão tentando trazer de volta, mas não estamos mais naquele período. Ou seja, existem mudanças que são substanciais dos sujeitos sociais hoje e da subjetividade, né? Então esse é um elemento que traz uma crise na formação dos professores, porque traz uma crise na constituição da concepção de escola. Então nós vivemos uma sociedade de consumo com um grande desenvolvimento tecnológico, ou seja, muito bom, existe um grande desenvolvimento tecnológico, mas como esse desenvolvimento tecnológico se dá numa sociedade excludente, nós temos modificações, tanto no trabalho concreto como no trabalho abstrato. E essas modificações do concreto, no trabalho concreto e no trabalho abstrato, traz modificações nas relações gerais do trabalho e nas relações sociais, não é? E essas mudanças trazem mudanças estruturais na economia e na superestrutura política, né? Na superestrutura das instituições que compõem a sociedade, né? Tem alguns autores que são, esses sim, pessimistas, que dizem o seguinte: olha, não tem jeito, nós estamos assim na revolução industrial da indústria 4.0 e a indústria 4.0 acaba com o trabalho. É óbvio que jamais o trabalho será destruído, porque não existe capital sem trabalho. Mas existe essa ideia. Ou seja, são questões novas. Questões novas que fazem com que nós tenhamos que parar para refletir mesmo sobre a escola e sobre a educação. Então, a questão do conhecimento está em xeque. A pós-modernidade diz o seguinte: não existe ciência. Existe a ideia da pós-verdade. Tem gente falando que a Terra é plana. E que eu posso querer que a Terra seja plana porque eu tenho direito
Ou seja, o relativismo absoluto diante da impossibilidade da verdade. Nós estamos voltando à concepção da defesa do agnosticismo que ocorreu na história do desenvolvimento da ciência. Então, o agnosticismo, porque tudo pode ser verdade, porque a subjetividade é acima da objetividade, ou seja, não existe mais objetividade. Ora, como é que eu ensino ciência com essa concepção? Esse é um elemento novo que precisa ser pensado na hora que você está discutindo formação de professor, porque o professor, ele faz parte da trama social e a escola também. Então, esse é um elemento próprio de uma crise. Crise naquele sentido que eu quis dizer, de momento de desequilíbrio, não é? E, além disso, nós temos uma situação de exclusão mundial. E essa situação de exclusão mundial sempre busca um inimigo, né? Porque quando a exclusão é muito grande, e eu não tenho solução para a exclusão, eu procuro um inimigo, eu culpo alguém. Então, nós estamos vivendo no mundo uma onda conservadora de direita. No mundo. Não é só no Brasil. E isso também ataca a ideia de educação, como eu vou falar mais para frente. Um outro fator importante é a entrada das novas tecnologias na escola, né? Que sempre foi um fator, assim, entre nós, de uma certa disputa teórica sobre o papel dela. É bom ou é ruim? É óbvio que as novas tecnologias é muito bom. Só que a forma, de forma mercadológica, isso está entrando na escola, na verdade não tem trazido, de fato, melhoria no campo da educação, né? Então, as pesquisas têm mostrado isso, né? É importante, mas ela não traz, de fato, não tem trazido. Deveria trazer, mas não tem trazido. Por quê? Porque ela está entrando com plataformas didáticas prontas, com metodologia descolada total da visão de conhecimento e da escola. É uma época de simplificação do conhecimento, nós estamos vivendo um novo pragmatismo. Então, é uma simplificação, né? Uma concepção de simplificação. As tecnologias têm entrado como forma de controle do conhecimento e da atividade docente. Os docentes têm colocado isso. Ela tem vindo como uma forma de controlar a atividade docente, desde o plano de aula até a avaliação. Ou seja, isso tira a autonomia do docente. Tira. Porque, claro, se eu tenho uma visão de uma formação simplificada, quanto menos autonomia o docente tiver, melhor. Mais controle eu tenho sobre ele e sobre o conteúdo que está sendo ensinado, que, na verdade, é o conteúdo simplificado. Então, essa é a realidade. É claro que eu não quero trazer aqui, eu fiz questão de colocar aqui, aquele debate, né, que nós já tivemos na história da educação, entre a década de 70, que a gente dizia, está sendo formado o professor tecnicista, né, que só está calcado na supervalorização das metodologias, versus o professor reflexivo, que a gente defendia na década de 80 e 90, daquele professor que tem que saber sociologia, política, etc. Eu não quero trazer esse debate novamente, porque esse debate ficou lá. Mas ele se recoloca sob novas condições, né? Se coloca esse debate sob novas condições, não trazendo exatamente como ele aconteceu. Então, eu trago aqui até uma fala do Pierre Levy, que ele diz o seguinte: eu, quando discuto as novas tecnologias, eu estou preocupado em substituir o ensinador pelo intelectual público. E o que ele chama de intelectual público? Ele diz: cabe nesse contexto desafiador ao educador ser um mediador do conhecimento, possibilitando oportunidades de vivência e aprendizagem com sentido, né? Incorporando as tecnologias às rotinas pedagógicas da educação básica, propiciando a efetivação de um currículo que, de fato, venha atender às demandas urgentes dessa sociedade interligada, onde cada passo de avanço deve ser considerado nessa construção que é pessoal e coletiva. É assim que ele entende a entrada das novas tecnologias e como a serviço, de fato, a melhoria da aprendizagem e da atividade docente. Bem, além disso, ele levanta: a educação, a escola e a formação dos professores envolve necessariamente, isso a professora Bernadette já falou, um posicionamento filosófico, político e social, e das teorias psicológicas e da neurociência na sua vertente neurosocial educacional. É uma área nova, nós temos que incorporar isso à formação dos professores, além do conhecimento produzido e que continua se produzindo. A filosofia tem discutido a pós-modernidade.
A sociologia tem discutido as novas relações sociais, a economia tem discutido o novo mundo do trabalho. Como é que você incorpora isso na formação do professor que vai atuar numa sociedade complexa e com desafios complexos? Então, como diz, né, e aí recuperando uma velha frase, quer dizer, a prática docente, ela é praxis, naquele sentido que o materialismo histórico fala, né, e que o Vasquez tem um texto muito importante, né, e aí eu também discuto, quer dizer, é um texto muito importante, que já tem data vencida, mas texto de data vencida também é importante. Não é? Bem, e aí eu termino essa primeira parte com uma fala do Nova para introduzir a segunda. Ele diz assim: quanto mais a escola se universaliza e coloca dentro dela um público que por ela lutou por séculos, né, maior é a sensação de que a educação escolar está em crise e com ela o papel do professor. E aí eu entro no segundo aspecto da crise, que é o aspecto da crise da profissão docente. Muitos autores têm debatido essa questão da crise da profissão docente. Ela não é um fenômeno que aconteceu do nada. Ela foi construída por uma política pública de desvalorização do trabalho docente, que eu vou depois levantar. Então, o que é essa crise? A crise docente vive uma crise na história, que é uma crise estrutural produzida politicamente. É uma crise que atravessa a estrutura de alto a baixo na escola, né? E não apenas no Brasil, mas é uma crise que também alguns autores já levantam em outros países da América Latina e do mundo. Ela combina dois ingredientes. Um ingrediente que é a desvalorização, tanto no mercado dos bens simbólicos, que é o salário, como também a desvalorização no mercado dos bens econômicos, que é o salário, como dos bens simbólicos, que é o prestígio. Então, hoje existe uma crise do trabalho docente que é baseada nesses dois elementos, um baixo salário e um baixo prestígio. Né? Ou seja, é muito pouco valorizado o diploma do professor. A formação do professor é desvalorizada. Né? E é um contrassenso, porque quanto mais você expande a oferta do ensino escolar, maior se revela a nossa dificuldade em formar professores para atender. Porque existe a desvalorização profissional. Então você amplia a necessidade e diminui a possibilidade de atender, porque você não tem professores para isso. Porque existe uma desvalorização. Isso é uma crise, revela-se uma crise, que precisa ser enfrentada. Agora, essa crise foi produzida, e aí eu vou falar um pouco sobre a produção dessa crise. Na década de 90, nós tivemos uma implementação de um projeto neoliberal. É claro que o Brasil, como disse a professora Bernadette, tem problemas graves com a educação toda a sua história. Mas vamos pegar mais recente, a década de 90. O que aconteceu na década de 90, em rápidas palavras? Uma universalização da educação sem qualidade. Né? Então, você faz uma política de universalização da educação fundamental, sem aumentar o número de professores, aumentando o número de alunos por classe. Ora, você tem uma dificuldade grave nessa universalização. Crise das instituições públicas, da educação básica e também das universidades. Eu não sei se vocês se lembram, eu estava aqui na década de 90, não é? O que aconteceu? As universidades não tinham verba. Passou por uma situação muito grave. Criou-se fundações, etc., para poder sobreviver minimamente. Resistiram com heroísmo a década de 90. Resistiram com heroísmo, não é? E escola pública sem aumento, os professores, 8 anos sem aumento. Eu fui dar palestra e fazer curso para coordenador de escola, tudo se vendia, natura, tudo, porque, claro, como é que você fica fora ter empurrado o professor para trabalhar em todos os níveis, todos os ensinos em várias escolas, o professor ia de um lado para o outro. Isso é, gente, é o achatamento, desvalorização objetiva da atividade do professor. Né? As avaliações externas que contribuíram para o rebaixamento do trabalho docente, né? E o redimensionamento do trabalho docente, porque a avaliação externa ela vem ranqueada, ela não vem como uma avaliação que volta para a escola, né? Ela vem ranqueada, e também pela meritocracia, porque alguns começaram a premiar, como se isso fosse possível, né? Uma avaliação de larga escala, premiar a escola mais o professor da escola mais bem avaliada, e isso cria a concepção da meritocracia. Fim dos concursos na rede pública,
né? E a entrada de professores que não são permanentes, mas sim temporários, que dão aula em qualquer área. Então, nós temos no Brasil uma grave realidade que a maioria dos professores não estão dando aula na sua área de formação. A maioria não estão. É diferente, não é assim, alguns não estão. A maioria. E são professores temporários dentro da rede. Não é? Congelamento da carreira docente em vários estados do Brasil, aumento do número de alunos por sala, rebaixamento da carreira dos professores que atuam no sistema de ensino, tanto público como privado, poucas horas de aula na rede pública. Então, se supervaloriza matemática e português, e os outros professores têm 2 aulas na escola. Então, né, poucas horas de aula. E aí isso faz com que o professor dê aula em 3, 4 sistemas. Ele trabalha no ensino municipal, no estadual, e ainda dá aula em 2 particulares. Não é? E, apesar da exigência do projeto político-pedagógico que a LDB coloca como sendo da autonomia, nós sabemos que ele é feito, né, só pro forma, com pouca elaboração, né, conjunta e democrática daqueles que atuam na escola. Então, nós tivemos uma certa reversão no ano 2000. E eu quero colocar dessa reversão porque foi uma tentativa de resolver algumas questões. E eu vou falar só sobre formação de professores. Eu poderia falar sobre várias coisas, mas sobre formação de professor, basicamente. Nós tivemos a intenção clara de construir o que a gente chama de escola cidadã, que foi colocada na Constituição de 88. Então, a partir de 2000, a política pública teve a intenção clara de construir essa escola. Através do quê? Através da introdução na escola, do conceito de viver numa sociedade democrática, né, de uma escola antirracista, né, uma escola acolhedora, uma escola que discutisse as desigualdades. Isso é a construção da escola cidadã. Se fez um esforço nas políticas públicas, chamando a escola a fazer isso. E a formação de professor também foi chamada a dar conta disso. Né? Se introduziu na formação de professores módulos que não existiam antes e que foram colocados exatamente com esse objetivo. A criação do Fundeb, com o piso nacional, isso é um grande avanço. A questão do piso nacional e do Fundeb, que hoje está em risco, né? Regulamentação das diretrizes curriculares do curso de pedagogia, que não estavam regulamentadas. A licenciatura com integralidade própria, que a própria professora Bernadette já citou. Né? No PNE, as metas 13, 16, 17 e 18, que fala exatamente de formação de professor e valorização do trabalho do professor. A construção da escola inclusiva, que eu já falei, antirracista, de identidade de gênero, de opção sexual, e isso colocado na formação dos professores. E o parecer número 2, 2015, do CNE, que faz, né, toda uma nova recomposição do que é formar professores, numa situação, numa perspectiva, né, com uma dimensão ética, com compreensão da diversidade e da perspectiva de equidade social, consolidando a ideia da existência de uma base nacional de formação dos professores. Então, é claro que nós sabemos que essa iniciativa do CNE só se torna realidade quando a gente constrói cursos, né, político-pedagógicos de formação de professor que dê conta de todas essas questões, e esse tem sido o nosso esforço. E agora nós temos um problema maior, que é a entrada do ultraliberalismo como a exacerbação do neoliberalismo colocado na década de 90. É isso que está em curso. E o que nós temos de problemas para resolver? Primeiro, a aprovação da EC 95, que congelou as verbas de educação por 20 anos. Ora, nós temos grandes desafios, como já disse a professora Bernadette. Você congelar as verbas de educação por 20 anos num país com os desafios educacionais que o Brasil tem, é acabar com a educação brasileira. Nós temos a entrada do capital aberto, que foi muito presente na década de 90, nos anos 2000, mas que foi aberta as portas na década de 90 para a privatização, né, que se exacerbou nesse período. E agora nós temos a entrada do capital aberto na educação básica, com grande agressividade. E que tem um objetivo aqui, na educação básica, que é separar por camada. A gente já sabe qual é o objetivo. Algumas escolas até R$ 1.600,
outras escolas de 3 mil e escolas de 10 mil reais por mês, cujos alunos vão fazer a universidade fora. Já está pré-programado. Essa é a nova realidade que nós vamos ter que enfrentar da entrada do capital aberto, que não está fazendo só a formação de professor na educação superior, que, como já disse a professora Bernadette, é de baixa qualidade. Nós vamos ter também a entrada desse capital, que já está agressivo no Brasil, na educação básica. O não cumprimento das metas do PNE, que já foi dito publicamente que não serão cumpridas, portanto, todo o esforço que nós tivemos de colocar as metas de expansão da educação pública e da valorização dos profissionais de educação, já dizem que não serão cumpridas. A aprovação da reforma trabalhista, que traz o trabalho intermitente e terceirizado. Não é? Vocês lembram da grande disputa que nós fizemos sobre não entrar na terceirização as atividades fins. E foi aprovado a terceirização das atividades fins. E o professor é parte, né? Assim como o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, gente, é muito complicado, porque o trabalho intermitente é assim: você não ganha mais pela hora, pelo total do dia que você trabalha, você ganha pelas horas que você trabalha. E todo o contrato começa em janeiro e termina em dezembro. E depois começa no outro janeiro. Aliás, começa em março, termina em dezembro, depois começa no outro março. Isso é trabalho intermitente. Tá certo? E isso ataca diretamente o trabalho do professor. A ação política de grandes grupos, como eu já disse, do capital aberto na educação brasileira, tanto superior como básica, e a reforma da Previdência, que, como todos viram, está em curso e que ataca todos os trabalhadores do Brasil, mas também, particularmente, os professores. O ataque da liberdade de cátedra, a profissão de professor sob suspeita, nós estamos vivendo essa realidade. A gestão privada da educação pública como um modelo para resolver o problema da escola pública, e a gestão privada, nós reclamamos muito das verbas de educação, que a gente acha pouco, mas na mão da gestão privada ela é bastante. E eles têm interesse em fazer gestão privada da escola pública, que será o fim do sistema público que nós lutamos historicamente por construir. Militarização e educação domiciliar. Eu estou com 2 alunas de iniciação científica, uma estudando militarização, outra estudando educação domiciliar. Nós temos um regulamento com 320 artigos na escola militarizada. 320 artigos. Tá certo? E existem professores no Brasil que acham, diante das dificuldades que vivem na escola, de que isso vai ser a solução. Mas não é? Ataque à filosofia, às ciências humanas, que é a base da educação. Ataque à pesquisa. Né? Dificuldade nós vamos ter nos programas de pós-graduação, no geral, mas de educação em particular. Né? O fim do Fundeb, como já foi dito, e o fortalecimento dos interesses privados, com o enfraquecimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que existe um ataque, e a desregulamentação da IAD, é isso que está lá colocado, e o afrouxamento da avaliação dos cursos de IAD, para a formação de professores. Bem, por último, eu quero dizer que nós falamos da importância, né, da regulamentação número 2 de 2015. Primeiro, que já existe a ideia de prolongá-la, a sua implementação ainda mais do que já foi. Não é? Nós estamos na PUC, numa fase exatamente agora de tramitação da reformulação político-pedagógica do curso, sobre esses parâmetros, mas não só sobre esses parâmetros, porque a PUC também debateu internamente elementos para a melhoria, né, sobre nossa visão do que seriam os nossos cursos de licenciatura, inclusive de pedagogia. Então, seguindo essas 2 orientações, nós estamos exatamente. E agora está se falando em prorrogar mais uma vez a implementação. E existe também um estudo, uma política, vamos dizer assim, com 2 grandes grupos dentro do CNE querendo alterar as deliberações de licenciatura. E quais são as propostas? Primeira proposta é a volta do que a gente chama de 3 em 1, que a professora Bernadette criticou, né, é a volta do 3 em 1. Só um ano de formação pedagógica, né, daquilo que a gente lutou, e quando veio a integralidade própria, nós comemoramos, isso está em risco. A ideia da volta do 3 em 1 e também a ideia da volta das habilitações do curso de pedagogia,
que nós também lutamos contra essa ideia das habilitações, isso está em curso. Mas o mais grave, não são só esses dois, o mais grave é a pressão que existe para a formação de professores de 120 horas à distância, com a plataforma da Croton, com certificação em áreas do conhecimento ligada ao Base Nacional Comum Curricular. E essa certificação eu posso ter em várias áreas. Eu sou assistente social, mas eu quero me certificar. Eu faço 120 horas pela Croton e recebo a certificação de professor licenciado na área que eu escolher da Base Nacional Comum Curricular. E isso está em curso, com grande apoio do Ministério da Educação, grande apoio do ministro atual. Ou seja, é a formação do professor Uber. É o professor Uber, porque ele pode ser professor em várias áreas, ele pode dar aula numa escola com trabalho intermitente de tal coisa e na outra escola de tal coisa com trabalho intermitente. Veja como as coisas se cruzam. Isso traz uma crise à licenciatura. E também a Pearson, que tem uma plataforma do ensino domiciliar. Que vai utilizar o professor Uber. Não é? Porque, não sei se vocês leram, a lei da educação domiciliar tem prova. Né? Tem prova. Você tem que fazer uma prova, né, nacional, senão você... Então, alguém vai ajudar a fazer essa prova aí, o projeto. E é o professor Uber, que foi formado por 120 horas à distância. Além do ataque das fundações que querem ser universidade e formar professor. Nós temos várias fundações que gostariam que a universidade não fosse mais o locus. Por isso é bom que também a gente perceba a necessidade da nossa melhora. Né? A Base Nacional Curricular, ela foi importante, a ideia, eu já estou terminando, a ideia da base, porém a forma como ela foi aplicada e no momento que ela foi aplicada complicou. Né? Porque base não é currículo, base ela é uma base, portanto, a escola tem que ter autonomia para formar o seu currículo, mas dentro dela existem algumas imposições que nós discordamos, como o aceleramento da alfabetização, sem base científica nenhuma, a ideia do 8ª série do ensino fundamental, com o ensino religioso, colocando a questão de gênero nesse conteúdo, que é um total contrassenso, e o notório saber e o fim da escola propedêutica do ensino médio. Então, nós temos aí essa dificuldade. E temos também novos fenômenos na escola. Eu vou levantar alguns fenômenos. A depressão infantil é um fenômeno, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente competitiva. O número de crianças com depressão é uma coisa que está assustando as escolas. Esse é um fenômeno novo. Nós temos novas dimensões de bullying, que o professor Leon fez uma palestra, fez um encontro aqui sobre a pesquisa enorme que ele tem, mostrando as novas dimensões do bullying, as novas dimensões da violência escolar, o conceito de público e privado na interatividade da rede, que nós enfrentamos com os nossos adolescentes e jovens, né? A questão do que é intimidade, a mudança do conceito de intimidade e a formação, gente, de inúmeros gêneros na escola que não está relacionado com opção sexual. Isso é um fator novo que nós precisamos estudar. Não é? E, por último, eu digo, por isso eu acho que foi muito importante que se fazer esse encontro. Porque, exatamente, eu pergunto, nós temos cursos de extensão. A escola que propõe o curso de extensão para a universidade, ou a universidade propõe o curso de extensão sem ouvir nem a escola? Então, não seria melhor a gente propor cursos de extensão em que a escola dissesse, olha, nós temos esses problemas. A pesquisa é a mesma coisa, como diz a professora Bernadette. A pesquisa está sendo feita para si, ou em si. Não seria melhor a gente sair da ilha e começar a realmente construir pesquisas que ajudassem a escola a melhorar? Não é? Então, essa é uma questão que é fundamental. Não é? Para alimentar a universidade e a universidade ajudar a escola e se ajudar, né, do ponto de vista da sua melhora. Enfim, né, eu acho que nós temos a fundamental responsabilidade em construir esse espaço, né, que só foi o começo hoje, para que a gente consiga se renovar e ajudar, de fato, aquilo que a gente diz que é o fator da nossa existência, que é a educação brasileira, onde ela ocorre, que é na escola. Um forte abraço, muito obrigada.
Obrigado, professora Madalena. Agora a gente abre um pouquinho para o debate. Acho que a gente pode dar a ler o que você acha, uns 10 minutos, porque nós já estamos atrasados, né? Eu acho que... Já viu os participantes da próxima vez? É. Dá para dar 10 minutos? Não. Dá? Não, você daqui. Então vamos. 10 Então, minutos. 10 minutos de intervenção, tá? Os quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Vocês aqui da mesa, tem alguém que quer comentar alguma fala? O senhor ali, Gabriel. Tem Oi. ninguém com microfone, né? Acho que não. Você quer vir aqui do microfone? Ou, acho que pode dar pra falar. Dá para ouvir. É que eles estão gravando lá, daí eles não conseguem. Está gravando? Se você puder vir ali. Agora, aqui sempre tem que pedir o microfone, porque é um problema. Bom dia a todos e todas. Aliás, a todas e todos, né? Eu só queria colocar um adendo. Primeiro, agradecer a oportunidade desse debate importantíssimo. Eu e alguns colegas viemos muito ansiosos para ouvi-las. Somos do SESI. Meu nome é Joel Oliveira e trabalho com formação continuada de professores. E gostaria, se houvesse tempo e oportunidade, de ouvir quais são as impressões das professoras acerca desse tipo de trabalho. Nós acreditamos que é muito relevante e encontramos esse paradigma. Quando nós iniciamos o trabalho, a nossa intenção era aprofundar as reflexões dos professores que já estão na carreira docente, né, para que a gente tivesse uma profundidade das trajetórias pedagógicas, de trabalho, reflexão e novas ações. Mas nós encontramos essa grande dificuldade conceitual em todo o estado de São Paulo, né? Então, nós precisamos, ao longo da nossa trajetória formativa, mudar a nossa atuação e agir muito mais nesse arcabouço conceitual inicial, principalmente que a professora Bernadette citou ali, principalmente na parte que, para nós, a educação seria mais fundamental, né, da psicologia do desenvolvimento. A gente percebe que coisas que, para nós, aqui na academia, aparentemente são coisas que nós já tratamos há muito tempo e, para muitos colegas professores, são temas que eles nunca ouviram falar, né? Eu queria ouvir isso das professoras, se fosse possível. Obrigado. Então, o nome dele eu não lembro. Joel. Acho que a gente pode ouvir duas questões, aí a gente, 2 ou 3 questões, e aí a gente responde, né? Também tem aqui, ó. Isso. Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu queria dizer que eu sou uma síntese de tudo que a professora Bernadette disse. Quando ela terminou, eu quase peguei minha bolsa e fui embora, né? Acabei de me formar EAD, né? E estou aqui na PUC agora para dar continuidade aos meus estudos. Mas a minha pergunta é referente a alunos que têm necessidades especiais. Muito se fala sobre bullying, né? E o impacto, como a outra professora mencionou, na educação desses alunos. Porém, quase ninguém comenta dessas crianças que estão silenciadas dentro de sala de aula em escola pública. Eu, como eu disse, acabei de me formar em letras, fui fazer estágio sem nenhuma base, me jogaram numa escola com a proposta de assumir uma sala com 13 alunos, todos especiais. Então, são autistas, TDAH, que estavam dentro de salas silenciados, fazendo pinturinhas que a coordenadora pedagógica passava para eles. São alunos de 6º ano que mal sabem escrever o próprio nome. Eu queria saber como se deve tratar isso também, né? Não só a questão do bullying e tudo mais. Obrigada. Tem mais uma pessoa, né? E aí acho que ela responde as 3, elas respondem as 3 questões. São 4? Tem mais um, tá. Bom dia a todos e todas. E a minha pergunta é muito direta, né? Sou filha da PUC há 20 anos atrás
e me incomoda muito essa questão desses números que a senhora apresenta, de mais de 8,7 analfabetos, desse descompasso que nós estamos vivenciando hoje na educação. Quantos aqui são pesquisadores? Levanta a mão. Quantos são professores efetivos da rede municipal? Isso, para mim, é muito significativo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco como que a gente pode construir efetivamente essas pontes e destruir esses muros, com essa queda das bolsas e o isolamento que o professor da educação pública fica lá no chão da escola, na periferia, como que a universidade, de fato, pode colaborar para a construção de pontes efetivas para que a gente possa mudar esses dados que são realmente alarmantes. Obrigada. Agradecer a oportunidade. Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte: sou professor da rede pública de Franco da Rocha há 20 anos. Sou advogado, formado em física, em matemática, em pedagogia. E gostaria de dizer o seguinte, agradecer e dizer que vocês já têm o know-how, que esses 20 anos lá, frequentando o USP, frequentando diversas universidades, ninguém tinha chegado com a formação até nós. E eu vim hoje agradecer, porque a PUC chegou na minha sala de aula com uma proposta eficiente, moderna, e eu dizer para vocês que é possível acontecer, que está acontecendo, e foi o motivo de eu vir aqui agradecer. Então, para ser sucinto, a minha vinda aqui é para agradecer a grande experiência que eu tenho tido desses 20 anos de magistério e fazer uma observação. Quando eu me formei, comecei pelo magistério fazendo Cefam, um projeto diferente, onde a gente se dedicava o dia todo, estudava didática e diversas coisas. Depois fiz matemática, depois fiz física, todos presenciais, e depois fui convidado para fazer parte de uma qualificação de um curso de EAD e vi a plataforma e vi que eles relegavam muito à escola o papel da formação prática, mas não faziam o acompanhamento. Então, eu vi aqui hoje nessa mesa ecoar todas as minhas aflições enquanto educador, porque nós vemos lá entre nossos pares, realmente, a formação deficitária do professor compromete a qualidade da escola. Enquanto coordenador pedagógico de um colégio, a grande dificuldade que eu tinha não era só a formação em relação aos conteúdos, porque esses alunos que chegavam na EAD, geralmente eles chegavam em idade defasada, estavam vindo de outras profissões dizendo que pagava menos e ali seria um porto seguro para eles. Enfim, não eram vocacionados. E a gente que estava 20 anos dando aula, a aflição de ver aquelas turmas se perdendo ao longo do tempo. E uma fala importante que eu ouvi aqui é que os alunos no terceiro ano estariam condenados. Não é uma teoria fatalista, é realista. Porque depois, no quarto, quinto ano, no ensino Fundo 2, no ensino médio, você não consegue recuperar esse tempo, que é raríssimo e é muito mal aproveitado. E alguns colegas até são bem intencionados, mas eles não sabem como fazer. Então, eu vim aqui agradecer a PUC por ter chegado aonde eu estou e realmente tem feito a diferença numa rede que há muito tempo era carente nesse ponto. Muito obrigado. Tem mais uma pessoa querendo falar, mas eu acho que agora a gente deixa para depois a conversa, porque a gente já está bastante atrasado, mas a gente tem o dia inteiro para conversar, você pode colocar a sua questão depois. Tá? Então, eu peço que as professoras respondam agora as questões. Bom, vocês já perceberam que eu sou focada na escola, né? Eu reconheço que todo o cenário mundial e nacional é complicado. Em parte, eu concordo com a análise da Madalena, mas, em outra parte, não, porque eu trabalho com dados, então não vou entrar aqui nisso. Tá? Haverá outros momentos para nós conversarmos, né? E também sobre as políticas, porque nós temos feito análise das políticas, mas
o que elas têm redundado nas práticas, né? Porque, se uma política não se desdobra em práticas, ela fica, como disse Nova, do abstrato para o abstrato, né? E a gente fica se satisfazendo com isso. Eu agradeço o depoimento dos professores aqui, porque eles mostram o drama do cotidiano que nós temos nas escolas, né? E o drama do professor. Eu sempre digo que o professor é um herói. Os professores nossos são heróis, porque eles lá entram nas escolas e dão um jeito de aprender alguma coisa com seus colegas, por moto próprio, procurando um curso, pagando o curso, não é? Então, eu vejo esse movimento de quem não quer abandonar as populações carentes. É esse o movimento que eu vejo nos professores da escola pública. Eu converso demais com o professor. Eu vou em escolas, eu vou na diretoria. Não é? Eu tenho falado demais com o professor. O Instituto de Altos Estudos da USP está fazendo um projeto com professores e gestores. Nós tivemos um ciclo de 3 sábados inteiros trabalhando para levantar com eles questões candentes que nós possamos trabalhar no segundo semestre, né, em termos de formação, em termos de mudança, com proposições deles, com oficinas, entende? Porque, se não houver essa integração entre quem detém certos conhecimentos teóricos sobre o trabalho docente, as didáticas, as metodologias, e quem faz isso na sala de aula, é um conhecimento morto. Ele é um conhecimento morto, ele não se reanima, não se refaz, né, junto com o mundo que está se refazendo. Então, eu tenho muita preocupação, eu tenho esse olhar das pessoinhas que estão na escola. Sabe? É esse o meu olhar, né? E eu acho que, realmente, nós estamos em falta. Vocês tocaram na questão das crianças com necessidades especiais, né? Tocaram aí na questão de um professor reflexivo. Reflexivo todos nós somos, né? Nós refletimos, quer a gente queira, quer não queira, né? Nós pensamos o tempo inteiro. Mas o que é ser um professor reflexivo? É aquele que sabe pensar as suas práticas a partir de referentes que ele pôde construir na sua vivência formativa, né? Essa mediação, né, entre conhecimentos e experiências vividas, né? Então, esse é um professor reflexivo, que é pensar fazendo e fazer pensando, né? Sair da nossa alienação cotidiana, porque a gente entra na rotina e tem muito pouco momento para pensar. Mas isso a gente também forma, né? Em que medida os cursos de licenciatura estão contribuindo para esse pensar fazendo e fazer pensando, né? Que é a integração teoria-prática, que a gente discursa sobre ela, mas não encontra caminhos, né? Então, acho que vocês trouxeram aqui, e a questão da educação especial tem nos preocupado muito, dos alunos com necessidades especiais. A entrada deles na escola regular é muito benfazeja. Nós temos estudos mostrando como eles se beneficiam disso. No entanto, em muitas escolas, o que está acontecendo é quase que, às vezes, um depósito, encostar esse aluno, né? Porque esse aluno ele não tem como lidar, né? O professor da classe que recebe esse aluno, o apoiador, né, ele também está desvalido. Porque, veja bem, aí eu vou voltar ao curso de pedagogia, né, e vou falar que foi uma infelicidade as diretrizes curriculares de 2006, de cujas discussões eu participei intensamente, não só eu, muitas lideranças, e não defendo as habilitações, eu não tenho soluções para isto, né? Eu quero que vocês entendam isso, acho que isso merece uma discussão, a discussão vai ser aberta, mas um curso que tem 16 funções para formar, como é que pode? É um curso que tem 21 especialidades para formar, como é que ele forma? Ele acaba não formando nenhuma. Então, os cursos de pedagogia, quando eles eram para formar planejadores, educadores, não é, até 2006, eles tinham uma vocação também de desenvolver a área de educação especial, não é? E muitos alunos tinham as optativas, né?
tinha muitos alunos que se dedicavam a essa área, né? E esses alunos é que iam depois se aperfeiçoar em especializações para trabalhar com essas crianças que têm necessidades especiais e que são muito variadas. É muito diferente se ele trabalhar com um Down do que ele lidar com um autista, né? São questões muito especiais. No entanto, nessa análise de currículo que nós fizemos, 2 problemas grandes. Nos cursos, amostra nacional, né, só 5% tem a disciplina Educação Infantil. Eu acho que a gente tem que sair do nosso nicho, gente. Essa cúpula que está nos impedindo de olhar a realidade, né? Só 5% tem a disciplina. Quando tem, é história da educação infantil. Tá? Tudo bem, eu acho que faz parte, mas só. Né? O segundo ponto, não tem mais educação especial. Só 2 cursos nós encontramos, 1 semestre de educação especial. Então, com que condição essas pessoas que saem do curso de pedagogia vão adentrar nessas salas de apoio, não é? Para dar um suporte ali, tanto para professor como para essas crianças, tá certo? É uma coisa muito complicada, não é? E eu vou dar um depoimento pessoal aqui, tá certo? Eu participei da discussão final dessa do curso. Eu, a professora Selma Garrido, o professor Libânio, e a proposta de que a pedagogia fosse uma formação geral, e não é geral porque ela tem 16 funções, um curso que tem 16 funções não é uma formação geral, tá certo? Era uma proposta levada pela Anfop, que tinha seus méritos, grandes méritos, né? Mas também colocou problemas, né? Também colocou problemas. E como é que ela foi aprovada? Às 3h, eu estava lá, porque as particulares entraram em acordo com a Anfop e as públicas. E por que as particulares entraram em acordo com a Anfop e as públicas? Porque eles fizeram uma pesquisa de mercado e verificaram o seguinte, isso me foi mostrado, eu vi a pesquisa, que o curso de pedagogia era identificado com professor primário. E que, se eles tivessem curso de pedagogia, eles iam ter muitos alunos. Ótimo, então vamos botar a formação do magistério na pedagogia. Esta diretriz ficou na gaveta do ministro Haddad 4 meses. Porque ele percebeu que havia uma incongruência. Ele e o jurídico do MEC perceberam que havia uma incongruência entre o que estava proposto ali e a lei de diretriz e base que não tinha sido mudada. Nunca se mudou os artigos da LDB que dizem o seguinte: a formação de professores far-se-á em Instituto Superior de Educação, incluídos aí as escolas normais superiores, tá? E vai por aí, né? Salvo, depois foi feita aquela emenda, a única emenda que foi feita foi que a educação infantil, ensino fundamental 1, seria admissível, aí sem a reserva de 10 anos, né? Foi feito também no ministro Haddad, essa mudança, para ingressar no magistério, né? Então, nós temos estados que têm muita escola normal. Minas Gerais tem bastante, 200 e tantas, idem o Paraná. Nós não, nós estamos praticamente só com a formação no ensino superior, né? Porque se percebeu que faltava coisas. Eu vou acabar, porque eu falo demais, gente, mas é tanta coisa na vida da gente que, nossa senhora, é difícil esses acertos, né? Então, nós estamos aí numa situação em que não é de hoje que se está discutindo a questão do curso de pedagogia. Eu participei de reuniões do Conselho Nacional desde 2010, 2011, 2013, na CAPES, na diretoria, porque esse curso está sendo discutido há algum tempo. Agora ele está sendo mal discutido, né? Mal discutido. Mas vinha uma discussão de como pensar isso aí, porque os secretários estaduais de educação, os secretários municipais de educação têm desespero. Eles mostram nas suas reuniões. Eu participo das reuniões do Conselho, participo das reuniões da Undime. Eles não pensam, gente? Vocês acham que eles não pensam? Eles pensam, eles têm dados. Sem querer.
Nós conhecemos pouco do que acontece nesses segmentos, né? Então, o curso de pedagogia é um curso que ficou problemático porque ele não está cumprindo as funções. Nós temos um curso de licenciatura em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos e outro na Universidade de Santa Maria, só no Brasil. Quem está formando para a Educação Especial são como é que chama? Esqueci. APAES. Então, as APAES. Né? Então, nós temos muito problema nessa seara, né, de formação de professores, e acho que a gente, honestamente, vou falar uma coisa, tem que ter foco. Eu vou passar, então, agora só para a professora Mária, queria falar alguma coisa. A Madalena, não sei. Você disse que sair. Gente, eu vou ser bem rápida, porque eu estou preocupada, porque tem aí mais uma mesa. Né? Eu quero dizer o seguinte, eu acho que o que se mostrou depois que terminou a mesa, a vontade das pessoas falarem, se colocarem, é porque, de fato, é preciso esse diálogo. Nós precisamos saber o que está sendo feito e, ao mesmo tempo, o que nós podemos ajudar e também o que nós podemos melhorar para formar professores cada vez mais capacitados. Nós sabemos dos desafios que a escola tem, nós sabemos. Nós sabemos os índices de analfabetismo, a grande dificuldade que é mudar essa realidade. Nós fizemos uma grande Conferência Nacional de Educação. O Brasil tem um documento elaborado, decidido coletivamente, da forma mais democrática possível, que é o documento base da primeira conferência, que deu instrumentos para que a gente discutisse o Plano Nacional de Educação e também quais são os princípios da educação no Brasil. Educação inclusiva, por exemplo, nós decidimos nessa conferência, ela precisa ser feita na escola regular. Acontece que nós não fazemos políticas depois para dar conta daquilo que foi decidido. Esses são os problemas do Brasil. Nós precisamos fazer políticas que dê conta daquilo que foi corretamente decidido. Não vou discutir com a professora Bernadette a questão do curso de pedagogia, não é? Porque também 16 habilitações não era possível no curso, e ficava pouco também a formação mais de base. Então, é um problema que nós vamos ter que debater, histórico. Não é histórico. Mas eu quero, assim, de coração, dizer que vamos aproveitar o dia de hoje. Lógico que ninguém vai sair aqui com todas as respostas. Não é? Lógico que nós sabemos que a vida está na escola e queremos fazer parte dela. Muito obrigada. Está presente, ela abre e fecha. Então, eu vou usar dessa prerrogativa hoje. Mas eu queria agradecer muito à professora Bernadette e à professora Madalena. Eu acho que elas cumpriram perfeitamente o papel que a Pró-Reitoria, a quem eu também quero agradecer muito, que planejou, a Pró-Reitoria de Graduação que planejou esse evento, mas as professoras cumpriram perfeitamente o papel que elas deveriam cumprir. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não sou da área de educação, a minha formação é em psicologia. Aliás, eu trabalhei muito tempo muito tempo não, mas algum tempo com vários tipos de deficiência, então a questão da inclusão é uma questão que me é muito cara. Vamos fazer uma propaganda, né? A universidade, através da Pró-Reitoria de Graduação, vem discutindo a criação de um curso que é de formação para práticas inclusivas, né? E a gente entende que esse, inclusive, é um curso multidisciplinar. Ele não é um curso da área de educação apenas, ele é um curso que vai exigir uma formação verdadeiramente interdisciplinar, ou a gente não dá conta de fazer uma coisa que a gente tem que fazer, que é incluir praticamente 10% da população, que existe em qualquer lugar do mundo, e que não está dentro dos padrões clássicos de normalidade, né, que são padrões esquisitos e que são dados apenas pela frequência, né, com que aparece na população certos modos de desenvolvimento, de vida, certos padrões de comportamento. Então, mas o que eu queria mesmo dizer aqui é que, sendo reitora de uma universidade, né, que, além de tudo, que é uma universidade que é privada, mas não é bem privada, que é católica, mas não é bem católica, que é de esquerda, mas que também não é bem de esquerda, e assim por diante, né? Eu tenho que ser, por natureza, otimista, e eu sou. E eu sou otimista, inclusive, com relação à educação brasileira. Eu fico muito nervosa quando um reitor ou quando alguém da área de educação fala que a educação brasileira é uma porcaria, não serve para nada. Não é bem assim.
né? E de 50% de analfabetos a 8% de analfabetos em 30 anos não é pouca coisa. Levar o estudante, universalizar a presença da criança na escola em 30 ou 40 anos, que é o que aconteceu no Brasil, não é pouca coisa. Elevar de 3 anos, em média, o tempo de permanência de uma criança na escola para 9 anos, em média, o tempo de permanência na escola em 50 anos, não é pouca coisa. Então, nós temos um enorme caminho a percorrer. Como disse a professora Bernadette, a professora Madalena, nós entramos muito tarde nesse jogo. Nós entramos muito tarde no jogo de levar nossas crianças, nossos jovens à escola. Nós entramos muito tarde no jogo de universalizar a educação. Nós entramos muito tarde no sistema universitário. Alguém lembrou aqui, até 1930 o Brasil não tinha universidade. Era proibido no Brasil haver universidade. E não é por qualquer razão. É porque a universidade, entre outras coisas, cuida da reprodução daquilo que de melhor uma sociedade pode produzir. Então, eu queria dizer que nós temos que, com todas as dificuldades, ser otimistas e tentar, com todas as nossas forças, lutar pela não interrupção de políticas, que são sempre lentas, que vão e voltam, que têm acertos e têm erros, mas que têm um rumo certo, que é o rumo de manter a universalização da educação, melhorar a qualidade, fazer uma educação para a cidadania, fazer uma educação de qualidade, preparando os nossos cidadãos para o mundo em que eles vão viver. Eu acho que é disso que se trata. Eu acho que a gente... E esse é o desafio do momento, porque o que está em risco no momento é políticas para a educação. O PSDB pode ter acertado mais ou menos, o PT, do meu ponto de vista, acertou mais do que errou, mas errou também em políticas de educação. Mas a verdade é que, nos últimos 40 ou 50 anos, o Brasil, de maneiras melhores ou piores, teve ou tentou criar políticas para a educação que vão desde a educação pré-escolar até a universidade. Nós não podemos abrir mão de continuar discutindo políticas para a educação, tendo como mote e tendo como horizonte melhorar os nossos padrões, criar novos padrões, produzir novos padrões. É isso que está em risco, é esse o compromisso que essa universidade está tentando enfrentar, de participar de uma proposta para a educação no Brasil. Nós sabemos que vamos errar aqui, vamos acertar dali, vamos brigar muito, mas não tem importância, desde que o nosso compromisso se mantenha. É o compromisso com a reprodução de uma sociedade e com a construção de uma sociedade menos desigual do que é a sociedade brasileira. Eu acho que isso a gente conseguiu introduzir aqui hoje como ideia, e eu não queria que ninguém saísse daqui achando que o jogo está perdido. Ele não está perdido, nós só começamos a jogá-lo. E nós vamos até o segundo tempo, até a prorrogação, se for preciso, mas nós vamos levar. Obrigada.